Oi, pessoal. Gente, eu estava apanhando para conseguir entrar. Vocês estão me vendo e ouvindo? Tá tudo certo? Tá tudo certo sim, professora. Desculpa o atraso, tá? Deixa eu avisar a professora Cíntia que ela já deve ter mandado mensagem para vocês, né? Que eu não estava conseguindo me conectar. Vamos lá. Então, mandei mensagem para ela e vamos lá. Tá todo mundo aí? Como é que foi hoje de manhã? Boa tarde, Luan. Boa tarde, Letícia, Tamires, Eloá, Daniel. Muito Boa prazer. tarde, professora. Boa tarde, Daphne. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês, a nosso curso. Vocês hoje de manhã já conheceram, né, a professora Cíntia e a professora Carline, e eu sou a professora Vivian, tá? É, é, vocês, não sei se as professoras já avisaram, a gente, esse semestre, resolveu dar uma invertida e nós vamos começar, então, falando de tireoide, ao invés de começar como a gente sempre começava, pela parte de metabologia. A gente fez isso porque a gente acha que vocês estão com a cabecinha mais fresca no começo do semestre, e aí e essa é uma parte assim um pouquinho mais difícil, talvez, de compreender. Então, a gente quer ver se fazendo no início vocês conseguem compreender melhor, porque depois, lá pela metade do semestre, vocês já estão mais cansados e tal, né? Então, esse foi o motivo que a gente resolveu alternar, tá? Em relação ao que já foi apresentado, vocês têm alguma dúvida? Gostariam de esclarecer alguma coisa? Tá tudo claro? Tá. Eu queria saber, levanta a mãozinha, se alguém acessou essa introdução que nós postamos e que, inclusive, eu coloquei já os casos clínicos que vão ser discutidos hoje. Então, vamos lá ver se alguém já visualizou, ficou instigado com os casos. Que vocês tentaram resolver os casos ou não, enfim. Professora, Fala. eu dei uma olhadinha, mas eu tive bastante dificuldade para resolver. Uhum, ótimo. Mas o importante é tentar, Daphne, né? Eu Não... acho que só o segundo caso clínico era mais tranquilo. Então, vamos lá. Então, vamos começar. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Então, eu vou compartilhar a tela. E a qualquer momento, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper, tá? E vamos começar. Então, vamos lá, gente. Então, a gente começa, que é como eu já mais ou menos adiantei naquele videozinho, que para a gente poder entender os hormônios que a gente está pedindo, ou os exames que a gente está pedindo, a gente tem que se lembrar como é que funciona o eixo hipotálamo-hipófise tiroidiano, né? Porque toda a endocrinologia, a parte hormonal, funciona sob mecanismo de feedback. Então, você tem a hipófise secretando o hormônio estimulador sobre a tireoide, então, produz o hormônio tiroidiano, libera na circulação, e aí, quando libera na circulação, então, vai inibir ou a glândula hipofisária a mais uma vez estimular a tireoide.
Obviamente que se você tem pouca produção de hormônio tiroidiano, por qualquer motivo, digamos um hipotiroidismo, qualquer coisa, vai haver diminuição da produção dos hormônios tiroidianos, e aí a hipófise, que é um sensorzinho, né? Que é o nosso termostato, digamos assim, ele vai lá e diz assim: opa, vamos estimular essa tireoide porque eu estou sentindo falta, tem pouco hormônio tiroidiano aí, tá? E aí ele vai estimular. E ao contrário, quando por qualquer motivo tem aumento da liberação do hormônio tiroidiano. Só um minutinho que a Alessandra... Eu estava tão desesperada que a Alessandra está tentando me ligar aqui, sabendo o que estava acontecendo. Mas resolvido o problema. Desculpa a interrupção aí. Vamos lá. Então, também, quando há algum problema ao contrário, quer dizer que a tireoide começa a produzir muito hormônio tiroidiano, há um bloqueio da hipófise, ela fala, opa, para, e aí ela não manda o TSH, não, se segura, né, para que a tireoide diminua a sua produção e liberação do hormônio tiroidiano, né? Até aí eu acho que está claro. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Acho que está tudo bem por enquanto, professora. Está ótimo. Então, vamos lá. E a tireoide, ela tem folículos, que são as unidades funcionais, aqui vocês veem de uma forma esquemática, isso daí é o que vocês talvez se lembrem da época de histologia, né? Aqueles folículos tiroidianos, né? E isso aqui é um desenho esquemático. Aqui, cada um desses pontinhos, então, é esse núcleo dessa célula, que é a célula folicular, que é a unidade funcional. Ali, digamos assim, é a fábrica do hormônio tiroidiano, né? E aí ela fabrica esse hormônio tiroidiano e vai armazenar aqui no coloide, que no córtex patológico, histológico, é essa parte cor-de-rosa, né? Então, fica lá armazenado. E aí, agora nós vamos ver, então, no próximo slide, essa célula folicular, essa unidade funcional da tireoide, está aqui. Aqui dentro tem o coloide, e aqui é onde está circulando. Vocês estão vendo a minha setinha? Sim. Sim. Ok, joia. Então, assim, aqui é onde vem o sangue, a circulação, e aqui é o coloide, tá? Então, sob a ação do TSH, como a gente já viu, vai estimular a tireoide. Vamos lá, vamos produzir o hormônio tiroidiano. Aí ele capta o iodo, oxida o iodo, organifica o iodo, e aí forma se liga a uma proteína, que é a tiroglobulina, e então ela fica lá armazenada, isso daqui tudo, o coloide aqui, e quando há estímulo do TSH, mais uma vez, então ela vai lá, pega umas gotinhas de coloide, e aí nessas gotinhas de coloide, tchum, lança na circulação o hormônio tiroidiano, né? Tá? Muito bem. Só que esse hormônio tiroidiano, ele não circula livre, tá? Ele circula ligado a proteínas carreadoras. Então, é como se fosse a condução, digamos assim, seja o carro, o ônibus, ele vai pegar lá no folículo tiroidiano e vai carrear o hormônio tiroidiano pela circulação, né? Eu estou falando de uma forma, obviamente, esquemática, mas que eu acho que é uma forma para vocês entenderem. E aí, então, eles ficam ligados ou a TBG, que é a proteína ligadora de hormônio tiroidiano, ou a transtirretina, ou a albumina. A maior parte do hormônio tiroidiano, como vocês podem ver aqui, do T3 e T4, eles ficam ligados à TBG, que é uma globulina, e em menor parte a essas outras proteínas, né? E aí, então, essa parte ligada, ela não faz mecanismo de feedback
com a hipófise, tá? Com o TSH. Então, isso daqui que está assinalado em vermelho, é importante vocês tomarem conhecimento. A regulação ela é feita do componente livre do hormônio tiroidiano, né? Então, essa que é a parte também, não só que regula o eixo hipotálamo-hipófise, como também que se liga aos receptores nos vários tecidos para exercer a ação, a ação hormonal. Tá? Então, é o hormônio livre. E aí, então, a gente começa com o primeiro caso. Vamos lá. Um indivíduo que ele teve que fazer uma tiroidectomia por qualquer motivo, né? Como você espera encontrar o TSH depois de retirada a tireoide, né? Então, eu vou lá para o Mentimeter. O número que deu o Mentimeter que eu tinha aberto, acho que está aqui. Está aqui. E olha só. Vocês podem abrir, é o número 65 43 37 1. Repetindo, 65 43 37 7. Eu falei 1, não, estou errada, é 7. Tá? Então, 65 43 37 7. Vocês estão visualizando? Turma? Vamos sim, professora. Tá. Então, vocês podem começar. Professora, Pois não. Fala. Quem está falando? tem uma pergunta aqui no chat. Sim. Daniel, tem uma pergunta no chat que eu acho que a senhora não viu, do Natan. Tá. Professora, perda proteica, então desregularia esse eixo mesmo sem excesso ou falta do hormônio? Não. Não desregularia, não. Você perguntou se desregularia? Natan perguntou isso? Não. Perda proteica desregularia esse eixo? Não, não. Vai alterar os exames laboratoriais, mas não necessariamente a função tiroidiana. Tá? Tá claro ou não? Então, vai diminuir quer dizer, você tendo qualquer causa de hipoproteinemia, você vai ter menos hormônio tiroidiano total circulante, mas a parte livre, ela se mantém. E é essa parte livre que faz todo o mecanismo de feedback. Tá? Tá respondido? Bom, alô, olha só. Então, pessoal, todo mundo acertou. Ótimo sinal que vocês entenderam o mecanismo de feedback. Quer dizer, obviamente, se você tira a tireoide, vai haver menor produção de hormônio tiroidiano, e aí, então, você vai ter... Deixa eu voltar lá para a minha aula, tá aqui. E aí, então, você vai ter um estímulo... Eu me desconcentrei aqui. Vai haver um estímulo e aí você tem o TSH aumentado. Então, isso aí, beleza. Sinal que vocês entenderam perfeitamente esse mecanismo de feedback. Né? Bom, quando você está diante de um paciente que você vai avaliar a tireoide, sempre começar pela anamnese. Né? Então, por que o senhor veio aqui? O que o senhor está sentindo? Ou a senhora? Então, e aí ele vai trazer, ou ela vai trazer, qual é o problema, né? Depois você parte para o exame físico, e aí sempre lembrando a vocês que o exame físico, ele tem a parte da tireoide propriamente dita, que vocês já tiveram oportunidade hoje de manhã na aula prática, né, de treinar. Vocês também já têm o vídeo aí, como é que você avalia a glândula tiroidiana.
E no exame físico, vocês também vão buscar os efeitos dos hormônios tiroidianos. Então, alguém se lembra algum efeito do hormônio tiroidiano quando em excesso? Deixa eu... Alguém se lembra? Perca de peso. Perca de peso. Opa, peraí que eu... Tá, um seria perda de peso, taquicardia, exato, taquicardia, perda de peso. Alguém quer dizer mais alguma coisa ou não? Hipotonia? Hã? Não ouvi, desculpa. Hipotonia? Não estou ouvindo, eu acho que teu microfone está dando alguma... O quê? Eu só... Não estou conseguindo entender, desculpa. Então, alguém falou emagrecimento, alguém falou taquicardia, absolutamente correta, mas são repercussões sistêmicas do aumento de hormônios tiroidianos. Mas o que quando você, então, vai examinar o aparelho cardiovascular, por exemplo, e você encontrar uma taquicardia, você está vendo uma repercussão sistêmica do excesso de hormônio tiroidiano. Tá certo? Emagrecimento é a mesma coisa, né? Tá? Já os exames de imagem, que o mais utilizado é a ultrassonografia, mas pode ser usado também cintilografia ou outros exames, como, por exemplo, eu vou citar aqui, se você suspeita que o paciente ou a paciente tem, por exemplo, um bócio mergulhante, ou seja, que a tireoide cresceu para dentro do tórax, você vai pedir um raio-x de tórax, por exemplo, ou uma tomografia. Então, assim, os exames de imagem, o mais usado, que tem mais sensibilidade, é a ultrassonografia. A cintilografia tem algumas indicações assim muito específicas e outros exames de imagem que vão ser necessários em algumas situações especiais e bastante específicas, né? E aí, então, eu vou para o segundo questionamento. O que você está avaliando quando você palpa a tireoide? É o mesmo, é o 65, 43, 37, tá? Vamos lá. Espera aí que eu não estou conseguindo ir adiante. Pronto. Então, vamos lá. O que você está avaliando quando você está palpando a tireoide, gente? Vamos lá, turma. Professora, eu não sei para os colegas, mas para mim tá a mesma pergunta anterior. Para mim também. Uai. Então, peraí. Vê agora. Peraí. Eu estou clicando aqui, retomar compartilhamento. Agora. Agora foi. Vamos ver lá se trocou. Tá. O meu não foi, não. O meu ainda está anterior. No site, para mim, continua a mesma pergunta da anterior. Para mim também. Mas vocês estão visualizando a minha tela, o que você está avaliando quando palpa a tireoide? Sim, a projeção do slide com essa pergunta, sim. Uai. Deixa eu voltar lá, peraí. Não é o PowerPoint, Mentimeter.
E agora? Turma. Tá a pergunta A minha certa. ainda mantém a anterior. Gente, Professora, vamos falar então, né? Vamos, a gente ótimo. pode Boa ser. ideia. Vamos lá. Não, para mim está ótimo. É porque senão aí gasta o tempo às vezes e aí a gente vai. Concordo inteiramente. Tá. Inteiramente. Perfeito. Tá certo, então. Obrigada. Então podem falar. Vamos lá, gente. Mobilidade, consistência, é isso? Que é anamnese ou qual o tipo da pergunta? Não. Textura? Presença de nódulos também, professor? Nódulos. Ou é laboratorial? Não. Não. É o que você está avaliando quando você palpa a tireoide. Tá? Consistência, mobilidade, nódulo, superfície. Sim, perfeito. Isso é perfeito. Você está avaliando, então é a forma da tireoide, né? Exatamente o que você falou. Você está avaliando o tamanho, se há a presença de nódulos, se a tireoide é móvel, se é dolorosa, né? Mas por que eu coloquei essa pergunta, gente? Para deixar bem claro que você está avaliando a glândula. Você não está avaliando nada, absolutamente nada de função, tá certo? Era só essa pergunta foi como lembrete. Quando você está palpando, você está palpando. Professor. Então, aí eu faço uma pergunta. Pode ter uma alteração na função e na palpação tá normal? Inteiramente normal, não. Você pode ter muito pouca alteração, tá? Então, por exemplo, um discreto aumento da tireoide, né? Mas completamente normal, se você tem uma alteração da função, é difícil. Mas você tem que ter, veja bem, é Douglas que perguntou, não é isso? Sim, sou eu. O Douglas. Mas pode passar despercebido, né? Pode ser uma discreta alteração que passa despercebida no exame físico. Perfeito, Douglas, perfeito. Tá? Inclusive, só para exemplificar, né? Vocês sabem que a tireoide requer bastante treino para que você consiga palpar, né? Porque não é uma coisa fácil. Então, existem situações, por exemplo, em alguns casos, cerca de 5 a 10% das tireoidites de Hashimoto, elas cursam com atrofia da glândula tireoidiana. Aí, quer dizer, já é difícil de palpar normalmente. Se ela está atrofiada, você fica, às vezes, assim, será que sou eu que não estou conseguindo palpar? Ou será que ela está atrofiada? Entendeu? Tá? Ok? Sim, entendi, tá? Ok, obrigado. Tá, então, prosseguindo, então. E outra coisa é quando você vai avaliar os efeitos do hormônio tireoidiano. E aí, como vocês já lembraram aí, porque vocês falaram já do efeito catabólico, que leva, por exemplo, ao emagrecimento, alguém falou também da taquicardia, quer dizer, a ação do hormônio tireoidiano sobre o coração. Então, assim, quando você está avaliando os efeitos, você repara que você tem ação em todo o organismo do hormônio tireoidiano. Né? Tá? E aí, parece até que eu adivinhei já que vocês iam falar. Então, quando você examina e pergunta para o paciente, você emagreceu? Você está vendo o efeito catabólico. Quando você está diante de uma criança, que você avalia o crescimento e você, por exemplo, constata uma baixa estatura, você está vendo um outro efeito do hormônio tireoidiano. Né? Tá? Ok? Então, é um efeito sistêmico e que realmente muitas vezes você tem que avaliar praticamente o indivíduo como um todo. Né? Os exames laboratoriais,
eles vão ser alguns específicos para você avaliar esse eixo hipotálamo, hipófise e tireoide, e outros para você avaliar as repercussões sistêmicas, né? Então, quando você vai avaliar o eixo hipotálamo, hipófise e tiroidiano, você pode encontrar você pode encontrar qualquer um desses resultados. Vamos, então, ver se vocês conseguem entender e interpretar. Vamos começar, então. Se você encontra um T4 livre aumentado e um TSH diminuído, isso daí significa o quê? O que esses pacientes têm? Opa! Hipertireoidismo? Tem hipertireoidismo, perfeito. E quando você encontra um TSH diminuído e um T4 livre normal? Já ficou um pouco mais difícil, né? Quando você, nessa situação, é o que nós chamamos de hipertireoidismo. É o subclínico, não é? Bravo! Muito bem, palminha, palmas. Exatamente, exatamente, é o hipersubclínico. E quando você encontra TSH diminuído e o T4 livre diminuído? Como é que você interpreta isso? É hipotiroidismo? Hipotiroidismo? Não. Não é hipo, não? Não. É Dávila quem está falando? Isso. Não, Dávila, vamos lá. Você tem um T4 livre diminuído, tá? Não, Tumor do hipotálamo. É um hipotireoidismo. Não, Dávila, desculpa. Você estava parcialmente certa. Desculpa. Então, Dávila, você tem um hipotireoidismo. Mas qual é a causa desse hipotireoidismo, Dávila? São problemas das células, eu acho, né? De que célula? Pode ser um tumor no hipotálamo? Exatamente. Alguma coisa. Célula. Mas é a nível celular do hipotálamo, né? Não é de estímulo do hipotálamo. Exatamente, do hipotálamo ou da hipófise. Está vendo como a endocrinologia é lindo? Tá vendo? Quer dizer, aqui você está tendo um hipotireoidismo por conta de falta de estímulo. Tá? Ok? É o que a gente chama de hipotireoidismo central. Né? O normal ninguém precisa, todo mundo sabe. Agora vamos lá, um T4 livre diminuído e um TSH aumentado. Hipotireoidismo. É o hipotireoidismo. E qual é a causa desse hipotireoidismo? Autoimune. Pode ser autoimune. Tipo Hashimoto? Exato. Quer dizer, alguma causa na própria tireoide, né? Autoimune, doença autoimune tiroidiana, que é o Hashimoto, né? Tá certo? Então, é um hipotireoidismo e é o que a gente chama de um hipotireoidismo primário, ou seja, a própria tireoide é que não está sendo capaz de produzir. Pode ser uma doença autoimune, como vocês falaram, mas pode ser, por exemplo, o caso daquele primeiro paciente que teve que fazer uma tiroidectomia, correto? Tá? Quer dizer, a tireoide não está sendo capaz de produzir hormônio tiroidiano e a hipófise está desesperada, sentindo falta e manda ver, aumenta o TSH para ver se estimula essa tireoide, tá? Então, isso daqui é um hipotireoidismo primário. E aí, quando você tem um TSH aumentado e um T4 livre normal, o que é isso? Subclínico, hipotireoidismo. É o subclínico. E o outro caso em que você encontra um T4 livre aumentado e um TSH aumentado. Medicamento, reposição.
Não, olha só, quem falou? Vamos lá. Eu, Daphne, professora. Tá, Dávila. Se você tem um Daphne. Daphne, tá. Isso. Daphne. Vamos pensar assim: se você tem um excesso de, digamos, a pessoa está tomando hormônio tiroidiano excessivamente, foi isso que você pensou, Daphne? Daphne? Oi, professora. Foi Sim. Tá. Mas veja bem, qual seria, se, digamos, a pessoa está tomando o hormônio tiroidiano em dose excessiva por qualquer motivo, qual seria a resposta do TSH? Como você espera encontrar esse TSH? Diminuído? Uhum. Perfeito, não é? Se a tiroide, se por qualquer motivo existe excesso de hormônio tiroidiano, o termostato lá em cima teria que dizer assim, vamos parar, e aí o TSH, que é o hormônio tireoestimulante, deveria estar diminuído ou completamente suprimido. Tá certo? Tá? Conseguiram compreender? Posso ir adiante? Professora, repete, por favor, esse aqui do TSH baixo e do T4 normal, por favor. TSH baixo e o T4 normal. Tá. TSH baixo significa que está havendo pouco estímulo, tá certo? Então, isso é o que nós chamamos de hipersubclínico. Eu estou até conseguindo entender por que você está tendo dificuldade de compreender isso. É o seguinte, a hipófise e o hipotálamo são, principalmente a hipófise, é extremamente sensível a pequenas alterações no nível de hormônio tiroidiano. Então, a partir do momento que você começa a ter uma discreta elevação, mas ainda dentro do normal, do hormônio tiroidiano, no caso o T4 livre, né, que é a parte que realmente faz o mecanismo de feedback, ele já começa a ficar suprimido. Então, o TSH é o hormônio mais sensível, ele é um sensor extremamente, como é que eu vou dizer? Um sensor extremamente sensível fica estranho, né? Mas ele é muito, muito, muito sensível. Então, qualquer pequena alteração nos níveis de hormônio tiroidiano livres, ele já se manifesta. Por isso que o primeiro a se alterar é o TSH, mesmo quando laboratorialmente o T4 livre ainda está normal. E isso acontece tanto no hipossubclínico quanto no hipersubclínico. É como se ele corre na frente, entendeu? Ele chega primeiro, ele é o primeiro a dar o sinal. Ah, sim, muito obrigada, professora. Tá, se não ficou claro, eu repito, tá? Sem problema. Então, vamos lá. Agora, então, vamos pegar... Eu não vou, então, usar o Mentimeter para evitar problema. Então, Fernanda, de 45 anos, está realizando exames pré-operatórios para uma cirurgia ginecológica. E, dentre os exames solicitados, foi observado um TSH de 0,01, ou seja, suprimido, né, o valor de referência de 0,4 a 4,3, e um T4 livre de 1,2, que é normal. Como você interpreta? Um hipersubclínico? Perfeito. Perfeito, é exatamente um hipersubclínico. Perfeito. Tá? Alguém tem alguma dúvida, discorda, gostaria de colocar uma outra opção? Não?
Então, vamos prosseguir. Bom, um outro exame que a gente muitas vezes pede para um paciente que a gente suspeita de doença tiroidiana são os anticorpos antitiroidianos, correto? Vocês já devem ter visto, né? Paciente com anticorpos antitiroidianos. Mas a gente tem que tomar muito cuidado na hora de interpretar esses exames. Porque, veja bem, vamos pegar aqui, por exemplo, o anti-TPO, que é o mais usado, é o mais pedido. Ele pode ser encontrado na população em geral, ele pode estar positivo em 8 a 27% da população. Em parentes de pacientes que tenham DTA, doença tiroidiana autoimune. Então, em parentes, cerca de metade dos parentes podem ter anti-TPO positivos. Então, daí eu acho que já fica fácil você compreender que ele não é diagnóstico de nada. Ou será que ele é diagnóstico de alguma coisa? Ele é um marcador, correto? Então, a presença do anti-TPO, ele apenas significa dizer que você pode ser 1/4 da população que tem o anticorpo positivo, não que necessariamente você tenha ou que venha a evoluir para uma doença autoimune tiroidiana. A antitireoglobulina, ela também pode ser encontrada na população geral, também é muito frequentemente observada em parentes de pacientes com doença tiroidiana autoimune. Já o TRAB, né, que é o anticorpo, esse AB é de anticorpo, antibody, e é o anticorpo contra o receptor de TSH, né? Esse, não, ele já é mais específico da doença de Graves, não sendo observado na população em geral ou em parentes familiares, né? Então, o TRAB, não, ele já é um exame mais específico da doença de Graves, não é normalmente encontrado na população em geral, mas pode também ser observado em pacientes que têm tiroidite de Hashimoto. Ok? Tá? Professora? Sim, fala. É um paciente que, por exemplo, ele já tem uma outra autoimunidade, um diabetes. Esses marcadores, eles perdem importância ou eles reforçam mais ainda? Não, eles reforçam mais ainda. Tá, Nathan? Tá? Entendi. Tá? Então, eu acho que assim, então, para reforçar, um paciente que fez um check-up e dentre os exames solicitados foi observado um anti-TPO de 321 unidades por ml, quando o valor de referência é igual ou menor que 35, como é que vocês vão interpretar esse resultado? Tem reatividade para o anticorpo, mas é presa da clínica, né? Exatamente. Né? Apenas significa, ele pode não ter nada, ou ela pode não ter nada, é uma paciente, né? Ser apenas, sei lá, parente de uma pessoa que tenha doença tiroidiana autoimune. Tá? Mas eu quis colocar esse caso, até porque é uma situação que vocês provavelmente vão encontrar na prática com relativa frequência. Tá? Repara que o anti-TPO dessa está bastante elevado. Né? E quando o paciente vai para o laboratório, pega o resultado do exame, abre aquilo, né? E vê que o valor de referência é 35 e o dela está 328. Geralmente, isso daí é um motivo de
angústia, ansiedade, pânico por parte da paciente, né? Então, vocês vão encontrar isso com muita frequência, provavelmente, na vida profissional de vocês, que é aquele paciente que pede uma consulta de urgência porque o exame deu uma alteração grave, assim, muito acentuada, né? E aí chega com pai, mãe, marido, esposa, achando que vai receber a sentença de morte. Então, guardem isso daí, que vocês vão encontrar isso daí, e agora vocês já sabem que isso daí não tem significado nenhum, vocês podem acalmar a paciente e dizer que isso daí é bastante comum na população de uma forma geral, não significando necessariamente uma patologia, muito menos uma patologia grave, né? Bom, agora, quando existe algo também que a gente precisa tomar muito cuidado, é que é muito comum o médico inadvertidamente pedir TSH, T4, TSH-T4 ou TSH-T3-T4, tá? É muito comum. Quando o médico está pedindo o T4 ou o T3, ele está pedindo o T4 e o T3 total. Então, qualquer situação em que existe um aumento das proteínas carreadoras ou existe uma diminuição das proteínas carreadoras, seja por doença, como alguém lá no início da aula falou, né? Se uma pessoa tem uma perda grande de proteína, ou, ao contrário, por exemplo, uma situação muito comum, a gravidez, que cursa com níveis aumentados de estrogênio, né? Então, você vai ter o T4 total ou o T3 total aumentados, mas não significa que esse paciente ou essa paciente tenha uma alteração na função tiroidiana. Tá? Então, hoje em dia, praticamente não existe indicação de você pedir o T4. Você deve especificar o T4 livre, tá? Ok? Bom, uma outra coisa, e isso também é a importância de você fazer uma boa anamnese, de você não ver simplesmente o laboratório, né? Aliás, hoje em dia a gente vê com muita frequência, chega o paciente no consultório, e antes de conversar com você, doutor, eu vim mostrar os meus exames, né? Sem relação com o caso especificamente, né? Então, isso é muito importante, que vamos pegar o seguinte exemplo. A amiodarona, que é uma droga extremamente muito usada pelos cardiologistas, né? Então, se chega um paciente, por exemplo, com um quadro de tireotoxicose, quer dizer, níveis aumentados de hormônio tiroidiano, se você não pesquisar o uso de determinadas drogas, uma delas, então, é a amiodarona, que eu botei assim maior porque é a mais usada, mas uma outra também que é bastante usada é lítio, ou contraste iodado. Então, a interpretação dos exames laboratoriais vem sempre junto com a anamnese e o quadro clínico do paciente. Uma outra coisa que a gente tem visto ultimamente nos consultórios é paciente que usa biotina, né, que é a vitamina que se usa bastante para mulheres que estão com problema de unha e cabelo. O que acontece é o seguinte, a biotina ela não tem nenhuma ação especificamente sobre a tireoide, sobre a produção de hormônio tiroidiano, sobre a ação tiroidiana, nada. Mas, porém, entretanto, todavia, interfere no ensaio laboratorial. Tem alguma coisa que eu não sei dizer para vocês na biotina que interfere lá no aparelho e dá
resultados alterados, sem que isso signifique qualquer problema tiroidiano, né? Então, muita atenção. Quando você for avaliar um paciente, não pode pular a parte de anamnese e tentar ligar os teus dados laboratoriais com a história desse paciente e com o exame físico, obviamente, né? Então, vamos lá. Eu acho que vocês estão conseguindo compreender bem. Elizabeth, 28 anos, enfermeira natural do Rio de Janeiro. Vem à consulta porque encontrou uma alteração do hormônio tiroidiano. O paciente foi encaminhada ao serviço de endocrinologia, referindo que durante check-up no ginecologista foi solicitado exames de rotina e que apresentou alteração do hormônio tiroidiano, sem demais queixas, menarca aos 11 anos, gesta 0, para 0, em uso de anticoncepcional oral. Nega história de doença tiroidiana na família. Lúcida, orientada no tempo e no espaço, corada, hidratada, eupneica, IMC 23,2 kg por metro quadrado, tireoide normal palpável, pressão arterial 12/8, frequência cardíaca 76, respirações 17 incursões por minuto, traz um TSH de 3,4, está aqui o valor de referência, um T4 total de 15, um anti-TPO 17. Qual é a sua conduta? Deixa eu ver se eu consigo abrir. Deixa eu... Acho que o exame pode estar normal, né? Porque ela faz o de anticoncepcional, o exame clínico dela está normal, não está taquicárdica, não tem história de perda de peso e ele solicitou o T4 total, né? Seria, o T4 livre seria mais indicado, né? Perfeito, perfeito. Alguém gostaria de sugerir mais alguma coisa? Ou discorda? Professor, o T4 total dela está aumentado por conta do uso do anticoncepcional? Exato. Veja bem, desculpa, sem querer aqui o T4 total dela está aumentado porque ela, usando o anticoncepcional, aumenta a proteína carreadora, porque devido ao estrogênio, então aumenta o hormônio, a proteína carreadora, tá? E por isso o T4 total está aumentado. Mas se for dosado o T4 livre, que aí agora eu já estou dando a resposta para você, porque a pergunta era qual seria a sua conduta. Eu já dei metade da resposta. Qual é a conduta? Pedir total livre, T4 livre. Exatamente, pedir o T4 livre, né? Tá? Então, é isso, tá? Ok? Posso prosseguir? Então, vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho da gestação, né? Durante a gestação, existem algumas pequenas alterações, não é alterações, alterações, mas não no sentido de alteração doença, né? Alterações no sentido de diferente, né? O que acontece durante a gestação? Em primeiro lugar, claro que tem muito mais estrogênio, né? E aí, isso daí vocês já viram que, então, você tem muito mais hormônio tiroidiano ligado e, relativamente, você tem uma diminuição do hormônio tiroidiano livre. Mas o mais importante, isso é uma coisa super importante. Uma outra coisa é o HCG, que é produzido pela placenta, tem uma estrutura bastante semelhante ao TSH. Então, esse HCG, como ele tem uma ação semelhante ao TSH, ele vai estimular a tireoide e vai estimular a maior produção de hormônio tiroidiano, tá certo? Mas vejam bem, se o HCG é parecido, a estrutura é parecida com o TSH,
e ele é capaz de estimular a tireoide, estimular a liberação de hormônio tiroidiano, o que vai acontecer? Vamos pensar, tá? Como é que vai estar o TSH numa gestação normal? Normal. Vai estar baixo, né? Vai estar baixo, né? Olhem aqui nesse gráfico que eu acho que ilustra bem. Então, você tem o aumento do HCG e, paralelamente, vai diminuir o TSH, tá? Professor, Aí, fala. Pode falar. oi, desculpa, não, é que eu tenho uma dúvida, porque o TSH ele tem estímulo trófico na glândula, certo? Uhum. E o T4, ele tem esse estímulo também na hipófise ou não? É só um estímulo de feedback mesmo? Não, ele pode ser tanto um feedback positivo quanto um feedback negativo. Ele estimula, quer dizer, o hormônio tiroidiano livre, ele estimula a hipófise quando ele está diminuído e ele inibe quando está aumentado. Sim, mas então não alteraria a questão assim de dimensão, como ocorre na glândula? Como assim dimensão? Não entendi. Porque tem atrofia da glândula, não tem? Quando você tem pouco TSH? Atrofia? Sim, vai diminuir um pouco, sim. Não, Tá. o Mas, por resumidamente, outro lado, peraí, desculpa te interromper, mas essa informação acho que vai ser importante para você entender. Por outro lado, você tem o HCG, que também estimula a tireoide. Ah, perfeito, agora eu entendi. Ok? Entendi. Tá? Tá bom? Então, aí agora eu vou colocar uma pergunta para vocês. Com base nisso que eu acabei de explicar para vocês, tá? Como é que se encontra o TSH no início da gestação? O valor de referência do TSH? Normal ou discretamente elevado? Não, vai estar discretamente diminuído. Desculpa, diminuir, né? Diminuído. Vai estar. Então, por que isso é importante? Porque a interpretação dos exames durante a gestação, principalmente no início da gestação, é diferente da interpretação durante em qualquer outro período da vida da mulher, né? Então, repetindo, como o HCG ele tem uma estrutura semelhante ao TSH, também vai estimular a glândula tiroidiana, né? E o TSH, digamos assim, ele vai se recolher um pouquinho, tá? Porque está havendo um outro hormônio que tem uma ação semelhante à dele, né? Então, se você pede um TSH no início da gestação, você vai esperar um TSH menor do que da população em geral, né? Mas isso não significa que essa mulher está tendo um hipertiroidismo. Deu para entender? Conforme o HCG vai subindo, o TSH vai suprimindo, né? Exatamente. E como é que eu vou diferenciar, então, se ela realmente tiver um hipertiroidismo na gestação? Através da dosagem dos hormônios tiroidianos. T4 livre, T3 livre. Tá certo? Entendeu? Entendi. Tá? E também, assim, eu não me lembro de cabeça os valores de referência, tá? Mas digamos que vai de 0,4 a 2,5, tá? Se você encontra um 0,01, ele está muito abaixo, né? Ou se você... E também, por outro lado, se você encontra
digamos que o valor de referência no primeiro trimestre seja até 2,5, que eu acho que é isso. Se você encontra um 3,5, por exemplo, que ainda seria um valor normal para uma mulher não grávida, você já começa a ficar preocupado e talvez investigar um pouco mais e talvez até tratar ou encaminhar para um endocrinologista. Deu para entender? Entendi. Então, numa grávida normal, os exames, o TSH e o T4 livre estaria como se fosse um subclínico, ficaria iguais. Assim. Sim. E vai se diferenciar. Tá, entendi. Mas o laboratório vai te dar o valor de referência, tá? E isso aí é uma coisa que você deve estar atento. Se não te der, se só te der o valor de referência da população normal, você tem que estar atento para esse detalhe. Tá? Entendi, obrigado. Professora? Oi? Pode falar. Então eu vou ter baixa dos hormônios tireoidianos nesse começo da semana, ou eles vão estar normal porque o HCG vai estimular a glândula o suficiente para a produção normal? Vai estar normal, tá? É mais o TSH, tá? Ok? E aqui, ó, deixa eu só voltar aqui. Aqui você vê bem, isso aqui é o T3 livre, aqui o T4 livre durante a gestação, tá? Então, você tem primeiro um pequeno aumento no T4 livre no início, depois ele normaliza, e o T3 livre também, ele parte de um pouco mais alto, mas depois ele normaliza, tá? E as proteínas carreadoras que sobem durante a gestação até atingir um platô, e que aí, obviamente, que é aquilo que vocês já compreenderam, que aumenta a proteína carreadora, aumenta o T4 total. Tá? Bom, então, o que nós estamos vendo até agora são as repercussões, quer dizer, de como você analisa os exames laboratoriais do eixo hipotálamo e hipófise tiroidiana, né? Das repercussões sistêmicas, isso daí já vai ser alguma coisa assim mais específica de cada caso e dependendo da fase da vida. Por exemplo, se você está diante de um adulto, você não vai ver se ele está crescendo ou se não está crescendo, né? Enfim, existem coisas que são particulares de cada fase da vida, né? E aí você vai pedir os exames que você acha necessários e, muitas vezes, diagnosticar alguma coisa que pode complicar a vida do paciente, tá? Vou dar um exemplo, que a gente, além do osso, como está aqui a ação sobre o osso está apenas falando do desenvolvimento, promovendo o crescimento e diferenciação, tá? Mas, por exemplo, um hipertiroidismo que custa a ser diagnosticado, tá? Ele pode levar a uma diminuição da formação óssea e pode levar à osteoporose. Então, só para exemplificar, se você pega uma paciente, recentemente eu peguei uma paciente assim, ela, pela história dela, ela já tem um hipertiroidismo há muito tempo, né? É uma paciente que ela está, no momento, na perimenopausa, e aí eu obviamente, além de diagnosticar o hipertiroidismo dela, no caso era a doença de Graves, eu pedi uma densitometria, e realmente a densitometria, apesar de que ela ainda não havia entrado na menopausa, ela já tinha uma diminuição acentuada da massa óssea. Por quê? Porque ela já tinha um hipertiroidismo de longa data. Então, a gente deve sempre ver o paciente como um todo,
né? E não é só assim, esse paciente tem um problema de tireoide, então eu vou fazer o diagnóstico, vou tratar a tireoide. Não. Você deve ver o paciente como um todo e ver quais são outras repercussões ou complicações que ele pode ter por conta daquela doença, tá? Eu vou dar uma paradinha aqui para quem quiser beber água, tal. Vou fazer a chamada, tá? E aí depois a gente retorna, tá? Ok? Então vamos lá. Alberto Rosa, tá aí? Não. Aline Gomes, Ana Carolina dos Santos. Presente. Ana Elisa. Presente. Ana Clara. Antônio Lucas. Presente, professora. Camila. Presente. Professora, você pulou meu nome? Qual é teu nome? Ana Carolina. Não está aqui nessa lista, não. Não sei se está na outra. Deve estar Professora, só... Oi. a Aline está presente. Quem? Aline. Tá, vamos fazer o seguinte, gente, porque senão a gente vai ficar 2 horas só na chamada. Eu vou ler a chamada, tá? No final, eu vou ler os nomes que ficaram faltando, e aí vocês me dizem, tá? Que aí, por exemplo, eu já fui olhar, a Ana Carolina é da outra turma, então, por isso que eu não chamei. Então vamos... deixa eu ler essa lista, depois eu leio a outra, não sei se essa é a turma A, se é a turma B, não sei. Vamos lá? Então, eu estava na Camila, Carolina Nascimento. Presente. Daphne. Presente. Daniel Visconti. Presente. Dávila, eu sei que está presente. Douglas. Eu, professora Dávila, presente. Uhum. Eduarda. Presente, professora. Felipe. Presente, professora. Fernanda. Presente, professora. Assim, tem 2 Fernandas. Essa era a Fernanda Fernandes e agora tem a Fernanda Maria. Isso, sou eu. Eu quem? Você é quem? Qual Fernanda? A segunda. A Fernanda Maria e a Fernanda Diniz, não está aí? Tô, professora, acabei de falar presente. Tá, mas é porque eu quero saber qual era a Fernanda. Tá bom. Gabriela. Gabriela Ferreira. Presente. Giovana. Presente. Eloá. Presente. Hugo. Presente. Isabela. Presente. João Carlos. Presente, professora. Eu estou falando do computador do Brace porque eu moro com ele, eu estou sem microfone. Sem problema. João Gabriel. João Gabriel. João Pedro. Presente. Tá. Júlia. Presente. Larissa. Presente. Laura Lima. Presente. Uhum. Lívia Soares. Presente, oi. Presente. Oi, Lívia. Luan. Eu, professor, presente. Luísa. Presente. Manuela. Presente. Marcela. Presente. Marco de Bona Rezende. Presente. Maria Cecília. Presente. Maria Vitória. Mariana Saracino. Presente, professora. Martim. Presente, professora. Meire. Presente. Natan. Presente. Paola. Presente, professora. Patrick. Presente. Paola. 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 Presente. Paola.
Paulo Roberto. Patrick presente, Presente. professora. Tá, ok. Paulo Roberto presente, professora. Tá, Pedro Henrique. Presente. Ronald de Oliveira. Presente. Thaís Rosa. Presente. Tom. Presente, professora. Yasmin. Presente. Tá. Agora eu vou para outra turma. Então, a Ana Carolina. Professora, você me desculpe, você me chamou, mas eu não te ouvi. Alberto. Tá, gente, se mais alguém eu não... Espera a segunda rodada, por favor, tá? Então, Ana Carolina, que eu já sei que está aí. Presente. Isso. Tá, Anílcio Teixeira. Presente. Brenda Alves. Presente. Bruna Fernandes. Presente. Carolina Barbosa. Presente. Charles Lameira. Presente, professora. Clara Espinato. Clara. Débora Franciele. Esther Matias. Fernanda. Flávia Pina. Giovana de Siqueira. Giovana Maria.